Bom, então boa noite. Eu vou dispensar o microfone, acho que todo mundo me ouve, né? Então, primeiro eu peço perdão porque essa não é minha área de estudo oficial, então é só uma conversa, uma apresentação de um tema. Então, eu não sou especialista na área, mas é um tema que me instiga realmente, né? Então, esse aqui é um livro chamado A Política do Céu e do Inferno. Foi escrito por um padre jesuíta. Foi publicado em 1984. Foi escrito por um padre jesuíta americano chamado James Vincent Shaw. Ele morreu em 2019. É um currículo muito grande e muitas publicações. Inclusive ele escreveu um livro, também está publicado em português, que é sobre a teologia da libertação na América Latina. Esse infelizmente eu nunca li. E aí é o tipo de livro que você lê e quando ele te fala muita coisa. Eu fiquei muito feliz lendo. Realmente são as coisas que eu já tinha mais ou menos formulado, muito pouco, e aí ele formulando com bastante profundidade, muito erudito, ao mesmo tempo muito claro, né? Então eu pensei mais ou menos assim, então deixa eu aproveitar esse livro um pouquinho mais. Aí eu apresento um pouquinho lá no Instituto São Tomás. Na verdade, não vai ser uma palestra sobre o conteúdo todo, não. Eu marquei uns trechos aqui para a gente ler, a gente ficar aí essa próxima hora saboreando mais ou menos o que ele tem a dizer. A questão principal desse livro, ele está colocando o subtítulo, né? Temas cristãos da filosofia política clássica, medieval e moderna. O que ele está propondo é um resgate de alguns temas da filosofia medieval para os nossos dias de hoje. Porque o que acontece? Eu acho que todo mundo aqui percebe, e isso me incomoda bastante, essa excessiva politização de tudo. Então, assim, sexo vira política, vacina vira política, tudo vira política. Embora ele está escrevendo esse livro em 1984, na verdade isso não estava tão evidente quanto está hoje. Hoje a coisa piorou muito. E isso como consequência de um processo de degradação da própria compreensão da teoria política, do que vem a ser a política, que vai começar, né, com o fim da Idade Média e vai chegar até os dias de hoje dessa forma que a gente está vendo aí. Então é necessário reconhecer, para a vida em comum, a vida em comunidade, que existem temas que foram politizados, mas que na verdade eles não dizem respeito à política, enquanto à organização da polis, né? E aí eu ainda coloquei aqui um outro pensador, um palestrante, eu estava vendo hoje, eu até anotei porque é a mesma coisa. Que o Estado moderno é um sistema fechado, omniabarcante, que abomina que o transcende, o logos, portanto. E aí a fonte da norma política passa a ser não mais a razão, mas a vontade do governante como o ordenamento da sociedade. Isso é uma coisa muito interessante também. Ele é um jesuíta, ele é um sacerdote jesuíta, mas pareceu bastante da formação dos jesuítas antigos até, né? Porque a ordem jesuíta é uma ordem que está com umas coisas bastante complicadas, né? Se a gente vê, por exemplo, até o próprio Papa Francisco, que é um jesuíta latino-americano, e ele denuncia, ele escreveu o livro sobre a teologia da libertação, né?
mas a gente tem um Papa que tem uma relação, no mínimo, ambígua com a teologia da libertação. E a teologia da libertação é justamente a politização da fé, de uma maneira de esquerda, né? Porque existem outras formas de politizar a fé também. A teologia da prosperidade, por exemplo, seria uma politização da fé de direita, que as seitas protestantes estão fazendo, talvez, né? E ele escreve isso, e a própria igreja também, muitas pessoas criticam isso, né? Que a igreja ela meio que perdeu ela tá muito com a política, né? Perdeu talvez essa norma de falar mais de céu e de inferno e fala demais de justiça social, né? O próprio concílio, por exemplo, ele substitui a ideia de igreja, de sociedade perfeita ou de corpo de Cristo, dá mais ênfase à ideia de igreja enquanto povo de Deus, que é uma percepção mais voltada para a igreja militante, a igreja do aqui, né? Ela tem realçado bastante essa dimensão. Então eu achei bastante interessante. São vários, eu recomendo bastante a leitura desse livro. São vários capítulos relativamente autônomos, e mais um vai puxando mais ou menos o outro. Então eu assinalei aqui várias questões. Início, né? Essa primeira questão que eu já falei, que um dos principais problemas da teoria política é mostrar que a política não é a ciência mais elevada, que a metafísica ela é superior à política. Então a gente está lidando aqui com questões como busca do bem, por exemplo, questão da lei, né, da norma jurídica, o substrato metafísico disso. Bom, e aí ele começa com a questão do Antigo Testamento, porque geralmente quem estuda política vai mais para os gregos, e ele coloca a questão do Antigo Testamento e assinala umas coisas interessantes. A primeira coisa a se notar sobre o Gênesis, sobre a sua visão essencial do mundo, é a sua descrição do estado do cosmo, que é bom, e da relação do homem com o cosmo e esta terra, que devem ser conduzidos por ele à ordem, conforme Deus criou, né? Eles, o cosmo e a terra, existem para o homem. O impacto fundamental do Gênesis reside na sua negação de um Deus maligno, na recusa em identificar a matéria e a criação como um princípio perverso. O Antigo Testamento é, em certo sentido, um esforço para impedir que os homens e as nações se contentem com qualquer coisa menos do que Yahvé. Então, a organização política, como ela já aparece no Antigo Testamento, e isso aparece de uma forma não tão, né, sem a revelação em Aristóteles também, da organização política ela ser orientada para Deus. As pessoas, assim, a nossa organização aqui da cidade terrestre, ela tem que visar a cidade de Deus, que é né, como Santo Agostinho depois vai trabalhar, né? E o resultado final deste esforço filosófico, consequentemente, é evitar que a nação se torne um ídolo, um absoluto, ainda que bom. Já no Antigo Testamento, estamos cientes de que a mais perigosa ameaça ao valor e à dignidade humanos virá provavelmente de um sistema político que reivindique as prerrogativas de Yahvé. Israel deve ser avaliado não só por si ou pelas nações, mas pela sua observância aos mandamentos, ou seja, por serem de fato homens melhores, pessoas melhores, de acordo com as normas rigorosas estabelecidas pelos próprios mandamentos. A política, ela não leva a Deus, mas o Deus se preocupa com o que fazemos uns com os outros.
Em outras palavras, havia uma norma que os homens eram chamados a observar em sua vida pública e privada, de modo que o estado injusto não era uma categoria meramente racional, que é, né, como é tratado lá nos gregos, mas uma relação real de desordem moral, que exigia uma ação em nome de Yahvé. Ele chama aqui sempre de Yahvé, né? Isso é uma perspectiva muito interessante, de que a injustiça, e assim, se a gente pensa, né, próprio como o clero hoje tem tratado, de que a injustiça social, como eles chamam de injustiça social, né, é uma desordem moral. Depois e ele coloca muito bem, que o Antigo Testamento ele é muito negligenciado na teoria política de hoje, né, que é praticada pelas universidades. O segundo capítulo que ele coloca, a morte de Cristo e a teoria política, são as contribuições da morte de Cristo para a teoria política, porque a morte de Sócrates, ela teve uma contribuição muito, que todo mundo conhece, né, porque Platão, ele escreve a República justamente pensando porque é uma coisa, falando de Platão, chega o especialista em Platão, é a preocupação da organização, como que o melhor Estado, ele vai condenar à morte o homem mais sábio. Mas essa questão, ela coloca também, ele coloca também para a execução de Cristo. Hannah Arendt, e ele cita, né, salientou em A Condição Humana que esta é a verdadeira contribuição de Jesus para a política. E aí coloca o que é a verdadeira contribuição. O perdão por si só pode interromper o ciclo de vingança conectado à justiça. Este infindável ciclo que foi o pano de fundo de todas as grandes tragédias gregas, desde Ésquilo a Sófocles e a Eurípides. Fomos marcados por este sentimento acerca da injustiça desse julgamento ancestral, pela natureza forjada deste evento já tantas vezes estudado. E que, então, a execução de Cristo coloca como um fim para esse ciclo de vinganças. Parecia bastante provável para um São Paulo, assim como mais tarde para um Santo Agostinho, que o Estado era principalmente uma instituição corretiva, concebida para corrigir ou controlar algo que já estava errado no próprio homem, que acabaria por desaparecer, mas não como efeito de um processo político ou de uma revolução nesta vida. Assim, para São Paulo, até Nero tinha alguma autoridade, assim como tinha para Tibério, sob cujo reinado e autoridade o próprio Jesus foi finalmente executado. A ciência política como comportamento, como modo de trabalho dos governos, aparentemente deixa questões sobre justiça sem resposta, que só Cristo vai colocar. Neste contexto, portanto, a execução de Cristo, o tipo exato de salvação que ele oferece aos homens, uma salvação que não é política, nem econômica, tecnológica ou psicológica, precisa ser entendida no contexto das observações, ele cita um teólogo, Oscar Cullmann, sobre como o livro de Apocalipse finalmente identificou o Estado com o satanismo, sempre que este reivindicou para si a divindade plena, independentemente de como isso tenha sido descrito. Isso é, né, muito, muito notável, o Apocalipse, né, o anticristo, né? Continua um fato muito notável, que o anticristo como aquele que usurpa a autoridade de Cristo, né, e aspira ao governo mundial. Continua um fato muito notável que, segundo os judeus, assim como de acordo com a perspectiva cristã primitiva, o Estado totalitário é precisamente a forma clássica da manifestação do demônio na Terra.
E é por causa disso, como abordaremos subsequentemente, que a noção de inferno precisa ser trazida novamente à tona pela teoria política, que vai ser o próximo capítulo que ele vai tratar. Porque sem isso, o pior estado possível, que é o estado da tirania, também poderá ser identificado como a perdição final. E tal percepção nos permitirá fingir que agimos justa e absolutamente contra a existência de seres humanos que possamos identificar como o próprio mal, porque eles causam o mal derradeiro. E isso é uma coisa também que me trouxe muito quando eu estava lendo esse livro, né? Porque, de fato, eu acho que todo mundo sente aqui um avanço do mal muito grande. A gente não consegue explicar como que essas coisas elas estão acontecendo. Essas tiranias todas que a gente está vendo, à medida que o Estado ele cresce, à medida que as coisas elas são jogadas todas para o reino da política, para o reino da organização social, e como que o mal está crescendo e a gente não consegue fazer nada. É por isso que a morte de Cristo se encontra tão próxima ao âmago da teoria política, porque o melhor homem, o próprio Filho de Deus, foi executado pelo Estado, né? Como Sócrates, no grego, né? Isso significa que a justiça humana não é e não pode ser suficiente. Ele faz um capítulo sobre Santo Agostinho também, tratando principalmente dessa questão das duas cidades, né? E depois passa para um capítulo chamado Guardiões Cristãos, que vai ser o que ele basicamente propõe, né? Seria a solução, talvez um pouco a solução para as nossas questões. Que o próprio Platão, ele coloca que a ideia mais notável de Platão seria uma proposta de guardiões filosóficos do estado ideal. Seria uma casta daqueles que conhecem o que é justo e o que é bom, e que eles teriam guardiões, esses guardiões teriam um tipo especial de vida prática, para que não se desviassem de sua primeira devoção ao bem comum dos outros que dependiam de uma visão real do bem. Parece que a gente tem uma casta assim, né? Mas ele coloca que o mais interessante foi quando a igreja colocou isso, a ideia de guardiões cristãos, que seriam os monges, né? A tradição cristã não rejeitou Platão de imediato. Descobriu um caminho, através da sua própria luz, no qual os argumentos platônicos puderam ser integrados. Os guardiões cristãos procuraram transformar a visão platônica de modo que poderia ser vivida sem as terríveis implicações da comunidade de esposas, filhos e propriedades. Houve duas etapas. A primeira, possibilitada por Santo Agostinho, essa se tornou a principal vocação do monge, a vida dedicada primeiramente a Deus. Na divisão social do trabalho, um tema em si platônico, o religioso deveria se ocupar daquela tarefa exclusiva que transcendesse todas as outras, para manter vivas a ideia do Senhor e a devoção a Ele no seio da sociedade. Em segundo lugar, ele precisava estar livre daqueles bens e ambições que poderiam interferir em sua plena devoção ao bem supremo, que é Deus. Todos deveriam se beneficiar disso. Todos deveriam ter seu lugar e carisma. Que é uma coisa muito interessante, né? Porque os guardiões da ideia de bem, do sumo bom, né? Vão ser justamente aqueles que vão fazer os votos de pobreza, de castidade e de obediência. E a própria comunidade vai reconhecer esse papel. Agora, infelizmente, né, o colapso da solução dos guardiões cristãos se deu em duas etapas. Não é mais assim hoje, né? A primeira etapa foi a Reforma Protestante, né, na qual, como Max Weber salientou,
a distinção entre a vocação secular e a religiosa foi eliminada. A igreja tradicional afirmava ser possível, mas realmente perigosa, e que ela não era para todos, essa vocação não é para todos. O serviço exclusivo ao Senhor deveria, pela regra, em certo sentido, ser reservado. Consequentemente, o cristianismo católico percebeu o perigo à vida normal da maioria das pessoas de compará-la do monge devotado à vida contemplativa. A cidade de Deus, além disso, não era a cidade do mundo. A santidade continha uma ampla variedade de possibilidades. Então, muitas vocações que Deus distribui. Mas sua realização devia ocorrer basicamente onde o próprio Platão os havia colocado, na vida da imortalidade. Isso aqui é uma coisa, porque nem todo mundo é vocacionado para a vida monástica, para a vida religiosa, para a vida dentro disso que ele tá colocando aqui como esses guardiões cristãos. Isso pode gerar, como gerou, até uma certa frustração dos que não eram vocacionados para esse tipo de vida, que é uma coisa que o Vaticano II ele vai tentar colocar da vocação universal para a santidade, Como se a vida familiar, por exemplo, ela não tivesse também a sua vocação para a santidade. E esse tipo de dúvida é o que, por onde entra o flanco, que vai desmoronar esse ordenamento da sociedade. Portanto, os guardiões cristãos passaram a ser vistos não como homens apartados da sociedade econômica e política para preservar e adorar um bem maior, mas sim como ativistas que lutam para fazer o bem. E essa visão de ativismo, enfim, a gente vai chegar um pouquinho, que ela existe até hoje, E aí o próximo capítulo, então, ele coloca sobre a desconsideração do inferno na teoria política. A gente está aqui, então, na verdade, mais ou menos ali para o fim da Idade Média, começando a crise da Idade Média, que é onde já vão começar ali a aparecer alguns autores que vão até antecipar Maquiavel. Está aparecendo Marcílio de Pádua, O Marcílio de Pádua, ele é um autor que já vai fazer uma transição para o Maquiavel e vai dizer que a função do padre é complementar a ação da polícia e do juiz através do medo do inferno. Como Marcílio já havia reduzido o poder espiritual à pura interioridade, isso deixou os sacerdotes sem nada para fazer, exceto talvez badernas e agitação civil. No entanto, ao recordar essa hesitação de que talvez a polícia e os juízes realmente precisassem de algo além deles mesmos e de um motivo simples para preservar a ordem pública, Marcílio inconscientemente colocou-se dentro de um aspecto da reflexão política que remontava pelo menos a Platão e avançava para certos aspectos negligenciados pelo pensamento contemporâneo. Nesse sentido, o inferno passou a ser identificado com aquilo que desde os gregos é entendido como a pior forma do governo. Aqui o inferno ele já passa a ser identificado como inferno na terra. As questões elas já estão sendo trazidas para a cidade dos homens. O inferno na terra, a necessidade de uma rejeição absoluta do bem, tornou-se uma polaridade política viável, contra a qual se podem estabelecer e, na prática, justificar pensamentos e movimentos políticos que se apresentam como a solução deste mal derradeiro e politicamente definido. Aqui também aparece uma outra figura que é muito complicada, que é o Joaquim de Fiore, que é um herético que vai formular a ideia das três fases da história humana. A fase do pai,
que seria o Antigo Testamento, a fase do Filho, que seria do Cristo, né? E a fase do Espírito Santo. Todos os movimentos, o Joaquim, essa concepção das três idades, ela vai influenciar todos os movimentos revolucionários desde então. A Revolução Francesa, o nazismo, o comunismo, está tudo impregnado disso. Com o advento das eras da história de Joaquim de Fiori e a presença da metodologia hegeliana em suas várias formas, Hegel, outro demônio, né? A angustiante possibilidade de que o pior pudesse se apresentar como o melhor passou a ser considerada no cerne da política prática, por causa da natureza de um certo tipo de metafísica abstrata, o tipo que, melhor do que qualquer outro, prova o valor e a necessidade da metafísica clássica. A história intelectual da teoria política, é claro, lembra com desconfortável equanimidade os últimos dias de Sócrates, quando o melhor Estado condenava o melhor homem. O final da República apresentou uma questão diferente, a República de Platão, né? Sócrates suscitou e ainda surpreendente questão da imortalidade no âmago do discurso político. Àquela altura, em A República, ele suscitou a questão não diante da morte pelas mãos do Estado, mas sim diante da impossibilidade de a ordem pública se tranquilizar caso a justiça não fosse recompensada e a injustiça punida. Só então surgiu a questão da punição absoluta, ou seja, de um Estado que vai punir não só o melhor homem, mas vai punir a sociedade inteira. Mas se o inferno é, digamos, desmitologizado, entre aspas, ou seja, se ele sai da esfera do eterno e ele entra para a esfera da nossa organização política, o máximo de inferno que a gente consegue conceber é isso, a consequência lógica é a de que o mal e as ordens sociais destrutivas, as formas clássicas de mau governo, não precisam ser entendidos como eventos cíclicos, como entendia Tucídides, historiador, né? Ou vistas como um sinal absolutamente inequívoco daquilo que está errado, como compreendiam os cristãos. Em vez disso, elas podiam ser vistas de modo programático, a fim de que o mal, entre aspas, e suas consequências na vida humana se tornassem objetos a serem extirpados pela ação política. Esse foi o projeto de Rousseau, quando ele profeticamente decidiu identificar a fonte do mal no Estado e na civilização, e não na queda do pecado, né? Como estabelecido no cristianismo clássico e em suas consequências, mas na propriedade e nas relações governamentais mesmas. E isso é muito grave, e isso é o que a gente vive até hoje, né? Essa ideia de um mal que opera, e a loucura que a gente está vivendo hoje, ela é muito isso. Um mal que opera por causa de um sistema e aí a coisa do Rousseau, ela é muito esquisita, né? Porque o homem nasce bom, mas o sistema corrompe. Mas assim, se todos os homens nasceram bons, como é que o sistema pode ser mau? Mas é um sistema mau que a gente vive, não existe essa queda no pecado, ou seja, a gente não tem que lutar contra as nossas más inclinações, contra os nossos pecados. A gente não tem que fazer penitência, procurar se santificar, os meios da igreja, confessar, a assistência aos sacramentos, porque a existência do mal, ela está ligada a esse sistema que a gente vive. E essa ideologia progressista que a gente vive também, e retomando a questão dos guardiões e dos ativistas, como ele falou, né? Uma casta de ativistas que cada hora vai determinar aquilo que é o pecado social do sistema, né?
que é aquilo que a gente deve conduzir. Isso é muito complicado, isso é o que a gente vê hoje. Por exemplo, esses ativistas malucos do PSOL, que cada hora eles inventam alguma coisa diferente para algum ativismo diferente, mais maluco do que o outro, porque a partir meio que assim, por exemplo, a gente tem o machismo. O machismo precisa combater o machismo, mas não é o machismo numa situação que seria justa, de mulheres sendo injustamente oprimidas ou desqualificadas. Não. É a própria distinção entre homem e mulher que precisa ser combatida em nome de um estado ideal, de uma sociedade perfeita. E a partir do momento que não se consegue chegar a isso, o nível da loucura precisa ser cada vez o poço ele tem que ser cada vez mais cavado. Então agora é linguagem neutra. A gente precisa falar de linguagem neutra para que esse sistema ele seja igualitário, ele resolva esses problemas. É claro que isso não tem o menor cabimento e na verdade a sociedade ela só está ficando cada vez mais maluca, né? O outro lado de se reduzir a proposta de felicidade última a um projeto político já se revelava na Revolução Francesa, em que o terror parecia ser a consequência lógica da teoria otimista. O inferno, portanto, não fora abolido como teologicamente insustentável, apesar, né, infelizmente, do Papa falar que gosta de pensar no inferno vazio, né? Mas, ao contrário, reapareceu com um disfarce secular. O mal não era mais visto como resultado das escolhas de pessoas humanas responsáveis e decaídas, vivendo suas ambiguidades históricas, mas o mal havia se encarnado, algo que o cristianismo clássico nunca lhe atribuíra. Nesse ponto, o problema do inferno adentra o pensamento político moderno, mas justamente da forma errada, né? Por isso que apaga a fogueira com gasolina. Pois o esforço para estabelecer uma felicidade absoluta por meios políticos é uma heresia ainda muito prevalente em várias tendências políticas e religiosas do terceiro mundo, quase sempre revelando suas origens no iluminismo. Aqui ele está falando com certeza da teologia da libertação, que ele escreveu o livro até, né? Como consequência, surge a necessidade de eliminar as causas do mal enquanto tal, de modo que sua materialização não recaia na vontade humana, mas em um grupo ou classe, né? Sempre foi assim, né? Só muda qual classe, sem qualquer referência a uma escolha individual ou status moral. É por isso que a violência revolucionária moderna dá relativamente pouca atenção à culpa pessoal, mas se justifica através de várias formas disfarçadas de culpa coletiva de vários pecados sociais. Ninguém é inocente se validar a definição ideológica da causa do mal. E aí ele discorre sobre, enfim, várias coisas. E o próximo capítulo, então, vai ser sobre a erradicação científica do mal, que foi um grande problema que a gente viveu também. A razão pela qual essa linha de pensamento se tornou possível é que a ontologia, na qual residia a discussão clássica sobre o mal, cedeu, pelo menos na superfície, a uma teoria da ação, que é o que o Marx vai colocar, né? A famosa tese 11, né? Do papel dos intelectuais. Que não é mais compreender, agora é transformar, né? A primazia do esse sobre o agere, do ser sobre a ação, fez uma inversão, de modo que o ato puro, que tradicionalmente definia Deus, né, como São Tomás define, né,
passou a significar praxis, agora entendido como todo humano, histórico e corporativo, em suas várias teias relacionais e intercâmbios pessoais. Por mais lógico que isso possa ser, a sua força para ser adequadamente compreendida deve nos levar intelectualmente de volta às duas tradições relevantes sobre a existência e o significado do mundo, uma bíblica e a outra metafísica. Ele vai... O mal não deve ser identificado com nenhum sistema ou qualquer questão deste mundo. Pelo contrário, ele resulta de miríades de vontades humanas, que livremente escolhem ou rejeitam os padrões divinos, exatamente como nos foram dados por natureza e graça. E aí eu enxergo, e ele escreveu isso na década de 80, então até, né, defasado para os padrões de hoje, porque a coisa degringolou muito. Então, mas isso é muito claro, porque enquanto os guardiões do sumo bom, né, digamos assim, por exemplo, um Luiz Roberto Barroso, por exemplo, mais perseguem essa ideia, né, de que essa identificação do mal com um sistema ou com uma classe ou com uma forma de determinado pensamento que ele tem que combater, está sempre nessas linguagens, né? Estamos travando uma luta de vida e morte contra o obscurantismo, essas coisas. E mais se nega exatamente a questão da queda e o pecado que cada um tem que travar, né? Mas, na verdade, a gente está afundando os nossos problemas da nossa sociedade, né? Filosoficamente, há muito nos perguntamos se Deus, como bem absoluto, criou o melhor mundo possível. Partindo do pressuposto de que a existência de múltiplos males cria problemas insolúveis para esta tese, concluiu-se que Deus era menos que absolutamente bom, ou que ele não criara o melhor de todos os mundos possíveis. Logo, precisa de gente que vai assumir o papel de Deus e que vai se atribuir essa tarefa, né? Então, são vários capítulos bastante interessantes que ele coloca. Vai estudar sobre as guerras, o limite das leis também, a questão das melhores formas de governo, e aqui, encaminhando mais para o final, também tem um capítulo que eu achei muito interessante, a realidade da sociedade segundo Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás é um filósofo que vai trabalhar com a verdade, né? Tanto as verdades vindas da revelação divina quanto as realidades vindas da razão. Na história da filosofia política, duas ideias permanecem recorrentes sobre a realidade da sociedade civil e voluntária. Essas ideias são ambas substancialmente erradas, bastante perigosas, mas ainda facilmente inteligíveis. Uma das tarefas intelectuais de cada geração da filosofia cristã, em particular, é a identificação e o isolamento dessas ideias, para que não prejudiquem a possibilidade da fé e da verdade da metafísica clássica, às quais se opõem. Essas ideias são, em primeiro lugar, a de que o Estado tem um ser ontológico e substancial que transcende as pessoas humanas e individuais que o compõem. Em segundo lugar, e de modo contrastante, que o Estado e outras sociedades não têm ser algum, mas são meramente ficções impostas pela mente e pela vontade subjetivas sobre a realidade absolutamente discrepante. A primeira é amplamente hegeliana, a segunda nominalista e individualista. A primeira dessas ideias vai trazer né, de que o rebaixamento do status da pessoa, e vai trazer essa visão de Estado enquanto substância
que vai ser responsável pelos regimes coletivistas e do comunismo, do nazismo, de tudo o que aconteceu. E a outra visão é a que vai trazer esse liberalismo que não existem consequências, assim, agora está sendo muito defendido, né, os anarcocapitalistas e tal, de que não existe uma sociedade, existem só indivíduos e a vontade do indivíduo e as relações que os indivíduos constroem entre si. Por isso que é muito interessante também, e eu tenho caído muito nessa questão, por mais que, claro, eu vote na direita e votei no Bolsonaro e tudo mais, mas também é uma concepção errada de sociedade. Não vai resolver os problemas que a gente está vivendo, como de fato não resolveu, não se sustentou. Há outra visão de que o Estado, né, ele é um ser ontológico, ela está ganhando a disputa no mundo, e na realidade as duas visões elas são falsas. A gente não pode cair, fugir de uma tirania e cair na outra tirania, porque depois elas vão se unir. E essa não é a visão de Santo Tomás. Santo Tomás, ele coloca uma visão muito correta da sociedade. Enfim, aqui não vale a pena colocar tudo, tem várias, que a sociedade não é uma substância, ela é real. A sociedade é a ordem das ações, o propósito da sociedade é o bem comum, a forma da sociedade é um bem comum. O bem comum indica a melhor ordem das ações da natureza humana. A sociedade é necessária para que o homem alcance seu propósito. O propósito é a vida bem-aventurada. Então, a nossa organização social aqui, ela deve corresponder à nossa aspiração ao céu. A gente deve buscar pelo bem comum, pelo autossacrifício, em prol do próximo, visando sempre a nossa pátria celeste, que nós fomos feitos para aspirar à salvação. Então não adianta imanentizar, colocar tudo aqui nessa terra, que de forma alguma isso vai resolver, e a gente acaba votando no menos pior. Então, mais ou menos isso. No fim do livro também, ele teria muitas coisas para falar, mas no fim do livro ele joga uma ponta de esperança, que ele acha que que a teoria contemporânea está reelaborando essas ideias. Eu acho assim, o livro foi publicado em 84. A impressão que me dá é que, muito pelo contrário, o mal deu uma investida muito grande. Eu não vi mais ou menos essa esperança que ele tá colocando, sobre, enfim, né, a teoria moderna política, que ele chama aqui uma elaboração das consequências da negação de qualquer julgamento superior sobre a política, a não ser ela mesma. Né? Eu acredito que não, pelo que eu tenho visto, as coisas estão sendo mais politizadas, a instância suprema da vida humana, ela está se consolidando como a instância política. Tudo o que se pode fazer, aquilo que a política permite que se faça, a política, na realidade, né, sendo guiada pelas pessoas que, enfim, né, nós não temos voz, né? Então fica bastante essa recomendação de leitura para todo mundo, que é esse livro. Eu espero, a gente passou aqui só coisas bem rápidas mesmo, e eu espero ler o livro da Teologia da Libertação, que ele escreveu também. Então, é isso.